Olá, muito boa noite, irmãos, irmãs, pessoas queridas da Casa do Caminho. Tirando aqui o fone, estamos só verificando. O som me parece que está tudo certo. Está tudo certo aí? Eu acho que está, ok. Para a gente ficar tranquilo com nossa conversa de hoje, né? E, gente, só lembrando aí que a gente está acompanhando os comentários. Qualquer problema, qualquer interrupção, informa para a gente, qualquer dificuldade, tá bom? Já tem muita gente aqui é, participando, depois a gente manda um abraço para todo mundo, então vamos na hora aqui, vamos começando e já já. E conversando sobre o tema de hoje, que precede, né? Hoje temos o nosso tratamento espiritual, as pessoas que se inscreveram já receberam as instruções, e às 20h45 a gente vai ter o tratamento espiritual como foi apresentado. Mas enquanto estamos todos aqui, para que a gente então faça uma prece depois e a gente comente, a gente faça uma reflexão conjunta sobre o texto que vocês devem ter lido, vocês receberam para a prece das 18 horas. E lembrando então que algumas pessoas ainda perguntam, a prece das 18 horas é uma prece que cada um faz em seu lar. A gente tem mandado essa mensagem diariamente, das 7h50, e 18 horas não tem uma reunião como a gente tem aqui. Tem uma reunião, claro que tem uma reunião importante, que é a reunião de pensamento, sentimento e vibrações, que não é pouca coisa, é muita coisa, né? Mas não tem nenhuma transmissão na internet, coisa assim, tá? A transmissão a gente está tendo aqui terça e quarta. Bom, mas esse texto, que foi o texto que a gente usou para a prece de hoje, que a gente também leu e comentou aqui em casa, né? É também o texto lá do livro Caminho, Verdade e Vida. Vocês estão aí na internet, estão aí no celular, quem também está disponível na internet esse texto, cujo título é Endireitai os Caminhos. E aqui Emmanuel, que pega um versículo então do Evangelho de João, do primeiro capítulo, do versículo 23, e quando ele está falando, quando ele narra dos momentos iniciais, né, dos momentos iniciais, ou seja, no primeiro capítulo do Evangelho de João, João ainda contando a história do Cristo, né, e que iria contar, mas nesse momento ele fala de João Batista, que era um dos precursores, era um dos profetas que anunciava a vinda do Cristo, né? Por isso que aqui no texto Emmanuel coloca a exortação do precursor. Quem era precursor? Era o João Batista, que era inclusive primo de Jesus, né? A gente vê lá no Evangelho, né? Filho de Isabel, irmã de Maria, e ele já anunciava, e depois tem um encontro, o batismo, né? Mas aí João conta essa história. E ele pega um ponto específico dessas pregações. Então, João Batista era a voz que clamava no deserto, né? Ele tinha hábitos, inclusive, bastante austeros para aquela época, vivia então nos desertos, vivia de uma alimentação bem frugal, né? E pregava e exortava as pessoas preparando para a vinda do Cristo, né? E numa dessas coisas, João relata que ele falava para o povo dentro das pregações, está lá, vai lá depois no primeiro capítulo, que está mais completo, mas nesse versículo ele dizia que João costumava dizer o seguinte: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, porque inclusive essa profecia era uma profecia antiga de Isaías, em que ele estava de ali dizendo que ela estava por se cumprir. Bom, vamos passando por isso, mas aí Emmanuel pega esse pedacinho e faz uma análise muito interessante. E Emmanuel tem hora, né, gente, que é um espírito que com uma energia muito grande, com um temperamento muito forte, uma vontade muito grande, né, e um espírito assim com um senso de disciplina muito grande. E não são poucas as vezes, né, em que o próprio Chico Xavier tomou uns puxões de orelha, né, os puxões de orelha do Chico, quando às vezes o Chico fraquejava um pouquinho, né? Ele às vezes dava e isso está retratado e contado pelo próprio Chico, às vezes ele dava uns puxões de orelha, né, no próprio Chico, e de vez em quando ele dá uns puxões na orelha da gente, mas a gente vai ver que não é só puxão de orelha, ele dá um puxão de orelha como um amigo, como um pai, como um irmão amoroso, que às vezes nos tem que falar algumas verdades, né, que são um pouco duras, que são um pouco difíceis de ouvir,
mas que são necessárias para abrir os nossos olhos e nos ajudar a manter na caminhada. Então ele vem falando exatamente sobre isso, né? Quando ele diz que todos nós estamos então sendo convocados à regeneração, à renovação, à reconstrução dos nossos caminhos, né? E aí ele vem falando, vem descrevendo um comportamento e que às vezes nós percebemos em nós, né? Ele diz o seguinte, que às vezes a gente percebe que muitas pessoas, criaturas se candidatam à fé, que anseiam os benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença e por vezes, né, a transformar os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Então, às vezes, a gente, Cristo, Deus, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo, a gente está com um problema ali concreto, às vezes um desafio de ordem material, e a resposta não vem, né? E aí a gente se dá por desanimado, vencido. Isso é uma coisa, esse desânimo, essa prostração, às vezes, ela leva muitas pessoas a que a sua fé seja esfriada, seja abandonada, e cai no momento, às vezes, de prostração e de descrença. Tem uma poesia muito bonita, inclusive, de Castro Alves, que a gente, quando o Emmanuel fala isso, sempre me vem à mente, que é a poesia Vozes da África, que Castro Alves é considerado uma das pessoas, das personalidades que apoiaram a abolição da escravatura. Então ele promoveu através de poemas que ficaram marcados, que a gente estuda até hoje, né? Navio Negreiro, Vozes da África, em que ele narra e tenta sensibilizar, como sempre foi, né? Até nos dias de hoje, a arte é um grande instrumento de sensibilização e mobilização das criaturas e das multidões. E nesse poema ele começa dizendo o seguinte, né? Deus, ó Deus, onde estás que não me respondes? Em que mundo, em que estrelas tu te escondes? Então, ou seja, ele tem falando das vozes da África, vendo o sofrimento, vendo a exploração, vendo a escravidão se formada, e Deus, isso. Então esse sentimento que está retratado nesse poema, nessas primeiras estrofes do poema de Castro Alves, às vezes nos alcançam. Nos alcançam por quê? Porque nós temos, às vezes, um problema concreto, né? Um concreto aqui nos atingindo. É um problema de saúde, como nós estamos vivendo, né? E nós já estamos completando um ano, né? E hoje nós, infelizmente, alcançamos um número expressivo de irmãos e irmãs que desencarnaram sobre em razão da pandemia da Covid. Hoje, então, estamos alcançando uma preocupante cifra de 300 mil pessoas desencarnadas. Então, a gente tem né, preocupações concretas, coletivas e individuais. Eu também, cada um de nós, vocês, tem um problema na família, tem algum problema financeiro, tem um problema de saúde. Então, nós temos essa inquietação e oramos e não percebemos, né? E ele, então, Emmanuel mostra isso, né? Como Castro Alves falando, ele pergunta: onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Onde está Jesus que, por exemplo, não veio e, por exemplo, aboliu como um passe de mágica, como uma varinha de condão, esse sofrimento que estamos passando? Então, isso, numa visão materialista, ela é profundamente frustrante. Ela é um elemento em que, se não tivermos uma visão mais embasada, mais dilatada da fé, do que é o Cristo, do que é o mundo espiritual, das relações, né, nós rapidamente nos deixamos levar por esses pensamentos de tristeza, de desânimo e de abandono, né, nos entregando completamente à prostração, ao sofrimento e às correntes do destino que nos levam aonde a nossa inação nos deixa levar, né? Mas aí Emmanuel começa a trazer para nós uma visão que é muito interessante, que é a visão do seguinte. Ele diz o seguinte: olha, nós não compreendemos, e o texto diz isso, né, que Cristo, através de mensageiros do amor, né, Cristo se encontra a cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros.
Então, olha só que coisa interessante. Vamos pensar nisso, né? O Cristo, o que Emmanuel está falando, né? Se encontra ao lado de alguns dos melhores, dos maiores. Ele está falando de todos os discípulos sinceros, né? Então, se a gente for observar, né, o que é o Cristo? Cristo é um espírito. Para a gente falar do Cristo, a gente precisaria primeiro entender bem a figura, mas que para nós ainda não é completamente decifrada, não é completamente entendida. Mas o Cristo é para nós um filho de Deus, um irmão nosso, como nós somos, mas que está num processo ou chegou nas culminâncias da evolução espiritual, que, portanto, ele tem uma inteligência, uma capacidade de amor, um desprendimento, uma desmaterialização que nós ainda não compreendemos. E ele, portanto, recebeu, ele tem o encargo que recebeu de Deus nosso Pai, de cuidar, de zelar, de tutelar, de vigiar, de cuidar do nosso planeta Terra, com os bilhões e bilhões de almas encarnadas e desencarnadas. E ele se vale, portanto, de um grande conjunto, né, de auxiliares, né, daqueles mais próximos, que vão se desdobrando, até que nós, junto de nós, todos nós temos espíritos que velam, que acompanham e que nos ajudam, né? O conceito do anjo da guarda, do espírito protetor, ele existe, né? E lá no Livro dos Espíritos essa função está plenamente explicada e descrita. Precisamos entrar nesse ponto agora. Evidentemente que o anjo da guarda não é uma sombra nossa, né? Às vezes a gente acha, então o anjo da guarda é uma pessoa que está aqui amarrada comigo. A espiritualidade, principalmente os espíritos mais evoluídos, eles têm capacidade de nos acompanhar à distância pela sensibilidade do pensamento, pelos mecanismos que ainda nós não conhecemos, e à distância eles estão nos acompanhando. Mas nos momentos mais graves, nos momentos mais difíceis, eles estão próximos junto de nós. Eles estão, quando percebem, eles estão. E tem vários casos, não vamos mencionar aqui, que a literatura espírita narra, às vezes, inclusive, antes mesmo de nos preocupar com o perigo, eles já se anteciparam, já estão lá apostos para nos proteger. Então, eles estão a todo momento junto de nós, então todos nós temos esse apoio constante, né? Inclusive, gente, um dos apoios muito importantes que às vezes a gente não percebe é durante o sono. Ou seja, às vezes a gente está ali preocupado, com a cabeça quente, né? Tem um boleto para pagar no dia seguinte, não tem dinheiro, aquela preocupação, ou é um filho com problema, um irmão, essas preocupações que fazem parte da vida, da natureza de ser humano, não é isso? Mas às vezes durante a noite esses amigos, né, espirituais, né, nos recolhem, nos acompanham, conversam, nos acalmam, nos dão conselho, nos dão instruções, né? Como verdadeiros amigos, como amigos que são, e falam, olha, vamos conversar aqui, calma, você está muito exagerado, está muito preocupado, olha, você está olhando isso, tem que olhar aquilo, como um bom amigo faz, às vezes chamando a atenção, né? Porque o bom amigo não é aquele amigo que às vezes, né, aquela pessoa que só diz sim e aprova, não. O verdadeiro amigo é aquele que realmente, com caridade, com amor, com lealdade, né, com fraternidade, nos chama a atenção, com amor, né, como também devemos esse dever aos nossos amigos. Então ele fala que nós temos todo esse aparato à nossa volta. Mas, para nós, falta o quê? Falta-nos o quê? Dedicação ao bem de nós mesmos, né? Nós estamos desatentos a esses conselhos, como os conselhos de João. É o quê? Endireitai o nosso caminho. O que é endireitar o nosso caminho? Gente, vamos pegar o caminho certo. Às vezes, como Emmanuel fala aqui, né? Nós temos que, para perceber melhor essa presença, né, ou seja, de Jesus e daqueles a quem ele determina para nos auxiliar, né, nós precisamos dar alguma condição, gente. Nós precisamos, ele fala o seguinte, olha, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Né? De que adianta a gente, como ele diz aqui, muitas pessoas, nós, né, choram nas veredas do crime, ou seja, a gente insiste em permanecer nos erros, na criminalidade, do erro sistemático,
no apego às paixões materiais, né? E a gente não se afasta desses problemas para dar abertura. Tem vários exemplos disso, né? Um exemplo muito convincente está lá também no livro Nosso Lar. Eu creio que a maioria de todos nós, ou de vocês aqui, já lemos o livro Nosso Lar. Quem não leu, é um livro muito bom de ser lido, né? E logo no início mostra essa situação clara de André Luiz, né? Começa a primeira trajetória, o primeiro livro da trajetória de André Luiz, quando mostra que após ele desencarnar, ele se encontrava numa região, uma região de sofrimento, uma região de dor, né? Não entendia, não tinha feito a preparação espiritual para enfrentar aquela realidade, estava enfrentando ali as consequências de uma vida descuidada com relação a isso, como uma vida muito material. E durante anos ele permaneceu ali. E só depois de 8 anos que ele consegue se lembrar de fazer uma prece e ser socorrido. E logo mais adiante, depois, quando ele vai recebendo as informações, aí ele percebe que ele nunca esteve sozinho, que ele recebia continuamente a visita da própria mãe, a visita de outros amigos que ali estavam ele aguardando o momento que ele pudesse. Então assim somos nós. Às vezes estamos nós tão imersos nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, que nós não temos tempo para Jesus. A gente só reclama, a gente só chora, a gente só pede, mas a gente não faz o esforço para ir até Ele. E esse esforço não é esforço de estar longe. Ele, como diz, a espiritualidade está muito próxima de nós. É o esforço da mudança do padrão mental, é o esforço da prece, é o esforço da oração, é o esforço da gente se conectar, né? Se desconectar, então, às vezes com aquilo que sempre alimenta o nosso problema, né? É o nosso pessimismo, é o nosso temperamento irritadiço, é a nossa impaciência, que só agrava e só piora e só alimenta esse problema. Vamos retificar, como ele diz aqui, vamos endireitar o nosso caminho e ir para o caminho da paciência, da oração, né? Da conexão com Deus, que aí sim esse é a gente dá abertura, né? Então, abertura. Isso é profundamente consolador, porque mostra que a grande parte desse esforço está nas nossas mãos. É muito consolador para nós, né, para todos nós, mas também é um pouco preocupante, porque mostra que essa responsabilidade, o esforço maior cabe a nós, né? Você imagina, né, uma situação dessa, você quer ajudar uma pessoa, né, e a gente percebe, então determinadas a gente pode até fazer uma comparação um pouco assim, não perfeita, né, uma analogia um pouco imperfeita, mas quando, por exemplo, uma pessoa está envolvida ou presa nas ceias de um vício, né, seja qual vício for, né, no vício físico, seja do tabagismo, do alcoolismo, da drogadição, seja qual, a gente percebe que às vezes tem tanto recurso, inclusive recursos públicos, gratuitos, a família empenhada, amigos empenhados, mas enquanto aquela pessoa não toma uma decisão de se libertar, de realmente querer mudar e sair daquele caminho, mudar o caminho, nada funciona, não é isso? Nada funciona, não adianta, é aquele sofrimento. Mas quando ela resolve, parece que tudo está pronto para recebê-la, auxiliá-la e sustentá-la nesse caminho. Então a gente pode fazer um pouco essa comparação, não do ponto de vista dos vícios materiais, mas nós temos vícios morais. Nós temos o vício o quê? De reclamar. Nós temos o vício de quê? Da maledicência. Nós temos o vício de quê? Do egoísmo, da inveja, né? Da irritação, de tudo isso. Então a gente tem esse. Então, se a gente, né? E os espíritos estão lá, olha, a gente está querendo ajudar o Wagner, tá? Mas olha, o temperamento dele é tão ruim que aí, assim, se ele não se acalmar, a gente não consegue. Vamos esperar. E aí o tempo passa. A hora que a gente consegue dar abertura, ele nos ajuda. É isso que ele quer dizer, né? Que Jesus, então, que isso quer dizer que Jesus se encontra em cada dia ao lado de todos nós, ao lado de todos os discípulos sinceros, mas falta-nos a dedicação ao bem de si mesmo. É isso, né? Mas, por outro lado, também, se Emmanuel nos dá esse puxão de orelha, né? Ou seja, fala, tudo bem, vocês têm que fazer a sua parte, né? Vocês têm que... ajuda-te que o céu te ajudará, não é isso o preceito bíblico, né? Por outro lado, numa lição também, para que a gente também não fique assim muito
muito para baixo, achando então que a gente a origem, todos os problemas, nós somos então, não temos remédio, né? Então daqui a pouco, não tem jeito não, esse povo não tem jeito, vamos esquecer, né? Não tem solução não, e pronto. Não é bem assim. Numa outra lição, Emmanuel nos dá outra, né? Para contrabalancear essa cobrança dura que ele nos fala, lá no livro Bênção de Paz, né? Logo no caminho, no capítulo 1, um capítulo que chama Caminho do Alto, ele fala, ele lança um estudo a respeito de uma afirmativa de Paulo, que Paulo falava o seguinte: porque eu sou o menor dos apóstolos. Paulo dizia isso, né? Então, ele, nessa visão de humildade, Paulo ele disse: olha, vamos olhar para nós também e dizer o seguinte: de fato, nós não temos a santidade, nós não somos santos, né? Não somos santos, eu pelo menos não sou. Se tiver alguém aí, me desculpa, tá? Pode ter, né? Às vezes existem espíritos missionários, assim, claro, mas eu não considero, e a grande maioria do planeta não é de santo. Senão, se fosse santo, a gente não estaria na situação como está, tá certo? Estou falando em termos de maioria. Mas pelo nós que estamos pelo menos aqui hoje, ou tentando fazer uma coisa, ele diz o seguinte: nós já nos matriculamos na escola do bem, tentando aprender a arremetida do mal. Ou seja, não somos santos, mas já estamos tentando aprender a fazer o bem. Já é uma coisa boa, né? Estamos fazendo esforço, estamos a caminho do bem, né? Então estamos procurando endireitar o caminho, como diz Paulo. Não dispomos de sabedoria, né? Quando a gente vê essas coisas, essas lições de Emmanuel, de André Luiz, são coisas deslumbrantes que nos alimentam, mas ainda sentimos que em nós ainda essa sabedoria não existe, né, de maneira plena. Mas já percebemos a importância do estudo, que é uma coisa importante. Ele ainda nos diz o seguinte: não possuímos aqui uma moral, um comportamento ilibado, inexpugnável, perfeito, mas pelo menos já sabemos orar, não é isso? Organizando a nossa resistência contra o assédio das tentações. Né? Não ainda nos desprendemos, por exemplo, do perdão incondicional, mas já aceitamos a necessidade de abandonar a concha do egoísmo, exercitando em pequenos gestos o entendimento e a fraternidade que precisamos ter. Não atingimos ainda o sentimento puro do amor, da fraternidade, da caridade, como os grandes espíritos o têm. Entretanto, pelo esforço da disciplina de nossas inclinações e desejos, já nos adestramos pouco a pouco, não é verdade? A gente sente, tal, corrige, cai, levanta, né? Não mostramos nem de longe o heroísmo da fé absoluta, mas já assimilamos um grau relativo da confiança na providência divina. Então, com essa síntese dessa lição, né, para contrabalancear, sim, é verdade, dependemos muito. Nós, às vezes, estamos trilhando os caminhos errados e neles, às vezes, permanecemos. Mas, por outro lado, ele diz assim: olha, gente, pelo menos estamos buscando o caminho certo. Ainda não estamos muito longe dessa perfeição. Isso, para nós, é importante, porque o nosso caminho é o caminho para frente, para o alto, o caminho do ponto de vista para frente, para o alto, do ponto de vista espiritual. Não é uma jornada física, uma jornada de melhoria, uma jornada de autorrenovação, em que nós aqui, quando estamos na Terra, estamos aqui passando por momentos, situações, para que, no final das contas, do ponto de vista espiritual, só interessa uma coisa. Do ponto de vista espiritual, ninguém vai querer saber se você acumulou riqueza, se você escreveu livros, A questão é a seguinte: você entrou uma pessoa, a pessoa que saiu era uma pessoa melhor? Você, quando deixa essa vida, aquilo que você tinha, seus bens materiais, você ajudou a minimizar a dor e o sofrimento de outras pessoas? O seu conhecimento serviu para orientar outras pessoas? A sua paciência serviu para escutar e amparar pessoas desesperadas? A sua saúde serviu para amparar e ajudar aquelas pessoas mais frágeis e necessitadas? É isso que interessa, gente. É isso que interessa. Então, a nossa questão é essa, esse que é o objetivo. E, portanto, o sofrer, né, e, às vezes, as respostas imediatas que nós pedimos, né, de Jesus do céu não atende. Mas, né, como ele diz aqui ao final, né, se com isso, com essas pequenas mudanças, esses esforços, né,
que a gente vai endireitando esses caminhos, ele diz o seguinte: desfazes as sombras que te rodeiam e cintiluar o Cristo, né, ao teu lado com a sua bênção. E aí sim nós vamos perceber que ele está ao lado de nós o tempo inteiro e a gente pode recorrer. Enquanto a gente não tem essa certeza plena da presença, que a gente não consegue perceber, porque estamos ainda envolvidos, né, na concha, na casca ainda da nossa materialidade, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, né, da nossa ignorância, né, mas ainda temos alguns momentos, né, de lampejo, de abertura, como esse que estamos tendo agora, né, para poder falar, pensar e dar abertura para os bons espíritos virem nos ajudarem, para os bons espíritos virem e abrir nossa cabeça, nossa compreensão, trazer força, trazer energia que nos permita, então, continuar nesse caminho, né, endireitando nosso caminho, que mais do que um caminho dessa vida, é uma jornada de um espírito eterno, que somos todos nós. Bacana isso, né? Então, Emmanuel, essa lição é uma lição muito bonita, muito estimulante. Se algum tempo, de algum momento, ele nos provoca, ele também nos consola, né? E é assim que a gente faz, ou seja, a gente também agradece e reconhece, portanto, esse espírito de amizade, de pai, de irmão, de amigo que os espíritos têm conosco. É um exemplo que estão a todo momento. Então, vamos aproveitar. E agora, vamos aproveitar esse momento da prece, então, e eu vou chamar a Márcia para fazer oração para nós hoje, né? Vamos aproveitar esse momento, então, para a gente dar essa abertura, né? A gente está envolvido, às vezes, nas preocupações do dia, impressionado pelas notícias, pelas tragédias, e nós criamos essa sombra, né? Essa atmosfera, essa nuvem, só um instantinho, em torno de nós, que, às vezes, eles têm dificuldade de chegar a nós. Eles querem nos trazer ideias, querem trazer sugestões, querem trazer estímulos, né? Mas nós estamos fechados, nós estamos bloqueados por essas nuvens de preocupações e de atitudes negativas que impedem cada um de nós entrar em conexão. Então a prece, esse momento agora é importante. Por quê? Porque através da prece a gente rompe, a gente abre, né, clareia isso e eles conseguem chegar através de nós e trazer as bênçãos que necessitamos. Então é importante esse momento da prece e eu convido a todos então para acompanhar nessa hora, para que a gente então tenha esse processo de aproximação com Deus, como diz de Jesus, como diz aqui Emmanuel, né? Através dos mensageiros, né? Através dos mensageiros que ele coloca a cada dia ao lado de todos nós. Vamos lá então? Vou colocar um vídeo e a Márcia vai fazer a prece para nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, nestes momentos em que nos lembramos dos ensinamentos do Evangelho, em que refletimos sobre as nossas necessidades maiores, sobre as oportunidades que Deus tem nos dado, que Jesus tem nos orientado a seguir. Busquemos compreender a lição, para que ela fique gravada em nossos corações, para que consigamos aproveitar a chance dessa existência para uma correção de rumos. Busquemos então, por meio da oração, pedir, Senhor, o Senhor que conhece as nossas dificuldades, que conhece as nossas vacilações. Rogamos neste momento, Senhor, o seu auxílio,
para que consigamos, Senhor, fortalecer em nós a nossa fé, na certeza de que o Senhor está conosco em todos os instantes da nossa existência. Conhece de perto o nosso sofrimento, as nossas dores, as nossas dificuldades. Mas pedimos, Senhor, que cada vez mais o Senhor clareie a nossa visão, para que consigamos ver em cada sofrimento, em cada oportunidade, a cada minuto, uma maneira de crescermos, uma maneira de aumentarmos esse vínculo com a espiritualidade, com Deus nosso Pai. Neste momento, Senhor, em que passa a terra por tantas dificuldades, em que o nosso país tem esse sofrimento que somente o Senhor consegue aquilatar porque passamos. Nós rogamos por todos estes que agora sofrem, que eles possam neste momento ter a certeza da sua existência. Abençoa, Senhor, todos aqueles que sofrem nos leitos dos hospitais, todos aqueles que em seus lares, por eles rogamos neste instante, Senhor, em qualquer lugar do planeta. Receba, Senhor, todos esses que também desencarnaram, que eles possam ser acolhidos neste momento. Pedimos ainda, Senhor, por todos os que nos rogaram oração. Visita, Senhor, todos os lares, o nosso também. Coloca, Senhor, a sua luz, iluminando todas as casas, levando paz, levando harmonia, levando tranquilidade para todas as pessoas. Nós agradecemos, Senhor, pelas infinitas bênçãos recebidas. Pedimos, Senhor, que neste instante o Senhor derrame essas bênçãos sobre a água separada para a fluidificação. Transforme-a, Senhor, neste instante em verdadeiro medicamento que venha sanar as nossas dores, que venha nos trazer paz e harmonia. Que a sua luz permaneça conosco. E assim seja. Bem, gente, então concluindo mais um momento aqui, né, de reunião, momento de paz, é um momento que todos nós, ou seja, essa reunião é uma reunião em que cada um coloca a sua contribuição vibratória, fluídica, emocional e portanto, nós sabemos uma verdadeira assembleia espiritual, não é isso? Uma confraternização. Então, é muito importante e agradeço muito, porque orando juntos, todos nós, então, potencializamos, não é isso? O efeito da prece e nos estreitamos nossos laços espirituais. Lembrando, então, que a gente está com esse programa aqui da Casa do Caminho, que é na cidade de satélite de Sobradinho, no Distrito Federal, aqui em Brasília.
E que, então, é um programa virtual em função do distanciamento. Estamos, então, com a nossa casa fisicamente fechada, mas ativa aqui na internet. Então, a gente está com esse programa. E nosso próximo encontro aqui no YouTube vai ser na semana que vem. Então, terça-feira, a palestra do Guilherme Martin. Guilherme Martin vai fazer a palestra da semana que vem, que é um dos jovens da nossa casa. Evangelizador tanto da mocidade e agora também da evangelização infantil, agora da evangelização infantil. Então, ele vai fazer a palestra. Vocês já conhecem. E quem não conhece vai conhecer semana que vem, né? E com isso, então, a gente tem nossos encontros aqui no YouTube, ao vivo, toda terça e quarta. Essas palestras vão ficando gravadas nesse canal, podem ir lá. Então, desde o ano passado que a gente começou, quem quiser ver, não teve condição de ver, está disponível lá, está publicado. Algumas pessoas ainda, principalmente algumas pessoas, não têm dúvida, ou seja, as nossas reuniões são essas, 18 horas é um momento de prece, tá, gente? Nas 18 horas a gente não tem uma reunião como a gente faz aqui, nem na internet, nem em lugar nenhum. É uma reunião mental, que é super importante, como eu falei no início, já funciona, né? Então, 18 horas, a gente manda, 17h50 a gente manda a mensagem, 18 horas a gente combina todo mundo de parar, onde tiver, dentro das possibilidades. Eu sei que tem gente trabalhando, né? Isso aí tem que ver dentro das possibilidades de cada um, entendendo tudo isso. Tem gente que está em deslocamento, tem gente que está dirigindo carro, evidentemente, né? Ponderando tudo isso. A gente para, lê mensagem, faz uma prece junto, então, diariamente, de segunda a segunda, durante essa pandemia, é o alimento espiritual diário que a gente tem, tá bom? E no sábado a gente tem um estudo, mas aí o estudo das pessoas que estão participando, né? Estão participando do estudo, e que aí já tem outra pista. Então, mas antes da gente encerrar, porque daqui 20h45 a gente vai começar o tratamento. Então, as pessoas que ontem perguntaram, então já receberam lá, vai ter um link, né? Ou seja, antes a gente fazia uma sala virtual, mas estava complicando, então a gente agora resolveu fazer um vídeo de algum tempo, então a gente manda o vídeo, 20h45 elas assistem o vídeo lá, é um vídeo também de uma prece, de um passe, e 20h45 a equipe mediúnica está reunida aqui também, fazendo essa irradiação, tá? Para todas as pessoas. Então, a gente faz esse encontro espiritual à distância. Então, para que a gente comece na hora, hoje eu consegui respeitar o horário, não estou sendo um bom exemplo aqui de horário para todo mundo, mas antes a gente não pode ir embora sem deixar um abraço e ver todo mundo que participou com a gente aqui hoje. Evidentemente, primeiro eu tenho que falar aqui que ontem eu fiquei devendo puxar a minha orelha, né? A Clara que é neta barra filha, né, da Marisa, né? A Clara tem quantos anos, Márcia? 8 anos. A Clara, então, que participa também da evangelização, que está rolando no sábado. E ontem eu não falei que é a Clara, e realmente eu não estava logada, e eu esqueci. Então, Clara, um abração para a Clara, para a Marisa, viu? Ó, para não ficar devendo, senão a Clara depois vai puxar meu olho, que eu não falei o nome dela. Então, está falado o nome da Clara. E eu sei que tem muita gente também que está acompanhando a gente, que não loga, então por isso não aparece o nome. Então, a gente sabe que tem Tereza, tem a Rose, muita gente aqui que eu nem vou mencionar nome, porque às vezes eu esqueço, né? E depois a Clara me puxou a orelha hoje, mandou mensagem puxando, mandou um áudio puxando minha orelha, tá? Então, Clara, tá aí, um abração, viu? E um abraço para sua mãe e para sua avó. E antes da gente encerrar, um abraço muito forte aqui também para o Haroldo, que chegou cedo aqui. O Haroldo já chega abrindo a porta aqui para a gente, né, Haroldo? A Cidelcina e a Lia. Cidelcina também dando boa notícia da irmã que retornou do hospital, a gente ficou super feliz. A Andréia, lá de Juazeiro, está acompanhando a gente. A Maria Rita, lá do Rio, Rio capital do Rio. O Haroldo, pois é, estou à espera da minha mãe, que hoje disse que ia participar. Que bom, tomara que tenha participado, né? Tenha participado. A Elisa, aqui da Casa do Caminho, ela e a Amanda, que é a filha, né? Mãe e filha aqui próximas. O Vinícius, participando com a gente. A Mana. A Irailde, seja bem-vindo também, Irailde. Bom ver você retornando aqui com a gente. Eliana, Matheus, a família toda junto. Ó. A Maria Luísa, lá de Miguel Pereira do Rio. A Aurélio Fonseca. A Mujaci, aqui também de Sobradinho. Silvia Carvalho, da Casa do Caminho. Gabriela, do Rio. Né? A Mônica, que é irmã da Márcia, né? Filha da Hélia. Não sei se elas estão aqui também. A Margarete, lá de Salvador. Rafisa, um abração muito forte para a Rafisa, também para toda a família. Né? Gislene, a Rita Carvalho, que é também de Miguel Pereira, lá do Rio de Janeiro, a Natália, aqui de Sobradinho, a Vera também, que está aqui de Sobradinho participando do curso com a gente, o irmão dela, o Edson, aqui, a Bianca Bahamonte, que chegou agora, né, que está participando com a gente. Seja bem-vindo, Bianca.
né? Então, a Bianca é de São Paulo, se não me engano, de São Paulo, capital. Seja muito bem-vinda. Espero que se sinta feliz e que a gente possa conviver com você e que nós consigamos, então, tudo nos alimentarmos espiritualmente nesses momentos aqui. Seja bem-vinda à Casa do Caminho. A Eremita, que é a Milena, a filha dela, Maria do Rosário, também lá de Miguel Pereira, Márcia, eu falei da Márcia, estava aí. A Sônia Xavier, que está chegando, a Sônia Xavier, que é lá de Bom Despacho, né? A Sônia, ontem a gente estava trocando ideias aí no WhatsApp, que ela estava entrando. Bom Despacho é uma cidade de Minas, onde inclusive eu passei a infância, então estava trocando umas figurinhas com ela, foi bem legal ontem. Desculpem, a Élida, que é a mãe exatamente da Márcia e da Mônica, né? A Ana Maria Tuller, lá de Pinheiral, também do estado do Rio de Janeiro. Andréia, faça por ti, eu quero que eu te ajude. É exatamente isso, Andréia, é isso que a gente está falando, é exatamente isso, né? A lição. O Donor, boa noite, repouso e paz para todos nós. A Romilda também, o Donor também participa da Casa do Caminho, Romilda também participa da equipe. O João Paulo, lá de Belo Horizonte, Maria de Rosário, graças a Deus. Leane, lá de Salvador, né, que é cheio de representantes da Bahia, terra boa, né, o lugar bom, lugar abençoado, Bahia, né? Leane participando com a gente, que bom. Marli aqui de Sobradinho, a Sônia, obrigado e boa noite com Deus, boa noite a todo mundo. Leane, quero agradecer por todo o conhecimento, vou rever as outras palavras, gratidão para todos nós. Não, o conhecimento é de Emmanuel, viu? Não é nós não, a gente aqui só explica um pouquinho o que é dentro da nossa limitação, tá? Mas aí os livros, inclusive essas lições, estão todos disponíveis na internet. Vocês podem ver lá, é muito importante. É a gente cuidar, alimentar. E a Sônia Xavier aí mandando um monte de abraços, palmas e beijinhos. E a Bianca, obrigado, amém. Seja bem-vindo. Gente, então agora já está no nosso horário, a gente tem 2 minutinhos. E eu peço licença para a gente encerrar por aqui, porque a gente vai começar o tratamento lá, tá? Mas então, na terça-feira que vem, a gente está de volta, hein? Aí, YouTube, terça-feira que vem. Mas amanhã, 18 horas, tem a prece, todo dia, né? Sábado tem o pessoal do estudo que está participando. E vamos junto, né? A gente junto, através da oração, do estudo, né? A gente buscando esse apoio recíproco, né? Caminhando juntos e nos sustentando, né? Todos nós, vocês me sustentando, a gente aqui também, né? E todo mundo, a gente caminhando nesse caminho, como ele diz aqui, né? No caminho endireitar, no caminho do Senhor, para que a gente, não perca o passo, que a gente, né? Aproveite esses momentos para dar uma acelerada nessa nossa caminhada, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, muito bom estar com vocês aqui e, mais uma vez, obrigado pela paciência e pela participação. Tchau!